Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. A gente falando direto da Expo Inter 2024. Eu sou Armindo Bart, host aqui, comigo Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio nosso, né? E hoje recebendo o cara que começou isso aqui quando tudo era mato, né, Bruno? Chamou o cara de velho já. O cara olhou meu cabelo branco. O cara olhou, pra quem já ouviu, né? Quem não tá nos vendo, quando escuta essa voz, o cara já tá virando tipo o Galvão Bueno, assim. Já reconhece a voz, né? Já vai escutando. A gente tá com o Paulo Zac. Prazerzaço, tá gravando, como diz o Armindo, o cara que começou tudo, né, essa história de podcast no agro, né, inventando essa moda. Hoje abre uma tela e tá cheio de podcast, né, cara, todo mundo virou podcaster, mas dentre outras coisas ele grava podcast, né, já foi agrônomo também, então tem uma série de coisas. Dizem que o melhor solo para se trabalhar é o carpete, né? sobre o clima condicionado, né? É isso aí. Paulo, brigadão, tá conosco aí, abrir brecha também, tá trabalhando, tá fazendo isso, tá na Expo Inter, né? Então aproveitando para juntar e conseguir conversar contigo aí. Brigadão. Bom, pessoal, primeiro de tudo, obrigado, né, cara, pelo convite. A gente trocou uma ideia lá em Cuiabá, né, cara, no AgriHub semana passada. Falou, não, vou estar lá, tal. Pô, a gente podia gravar. Que bom que deu certo, né? Tentando organizar a agenda ali e tal, cara, mas puta prazer estar aqui, né? E ainda mais nesse ano em específico, que a gente acompanhou tudo que aconteceu de longe e ver isso aqui funcionando, cara, é animal. É muito legal ver as empresas aqui, ver os produtores aqui, a turma apoiando, né, abraçando a causa. Pô, é muito gratificante estar vivendo esse momento aqui com vocês e, óbvio, gravar esse podcast, que assim, no fim do dia é a nossa droguinha, né, cara? Gravar os podcasts é pra nós mesmo. Isso aí. A ideia hoje com o Paulo é falar um pouco, né, a gente tava conversando um pouquinho antes, falar um pouco dessa... Se for falar um pouco, já nem vem. Um pouco, de tudo um pouco, então. Da parte de podcast, também falar dessa da tua função, né, que tu fazendo, que é da superintendência do AgriHub lá em Cuiabá. Então, vamos falar um pouco de tecnologia no agro, pouco disso tudo. Só antes de nós entrar, vou falar um pouco de quem paga as contas aqui, né, que é sempre importante. Falar dos nossos parceiros aí, principalmente quem nos ajudou a vir aqui para a Expo Inter, a Elicit Plant, que é uma multinacional francesa que vem chegando no mercado brasileiro, trazendo muita inovação, principalmente no mercado de estimulantes, né, vamos colocar assim, da parte de plantas. Eles fazem tem produtos que estimulam as plantas à resistência à seca. Então, tecnologia muito legal que vem chegando, tem conseguido resultados muito interessantes mesmo, diversas regiões do Brasil, ainda mais agora que a gente vem passando por extremos climáticos, né? É fundamental que a gente tenha prevenção contra isso, e agora está chegando uma tecnologia realmente bastante interessante, que chega a diminuir, por exemplo, o consumo de água das plantas em 20%. Então, procure conhecer o pessoal da Elicit Plant. Se você quiser saber mais, entre em contato no Instagram, @elicit_br. Também o pessoal da Farsul Jovem, que é a comissão, né, de jovens dentro da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que tem o objetivo de incentivar a participação dos jovens dentro de política, de entendimento, né, de toda essa parte sindical, formar novos líderes, também propagação aí de conhecimento. Então, se você quiser saber mais sobre a Farsul Jovem, ou quiser também implementar, né, uma comissão jovem dentro do seu sindicato rural, do seu município, caso não tenha, entre em contato com eles através do Instagram, @FarsulJovem. A Premix, que é uma empresa nacional, está há 45 anos no mercado, oferecendo soluções integradas para a pecuária, dentre elas, né, o principal produto, né, da Premix é nutrição animal. Então, se você quiser melhorar os resultados da sua pecuária, aumentar ganho de peso, enfim, entre em contato com o pessoal da Premix pelo Instagram, @premix_nutri, ou aqui no Rio Grande do Sul, né, o Thiago, que vem desenvolvendo um trabalho muito legal. Entre em contato com ele. O Thiago é o supervisor de vendas, né, da Premix aqui no Rio Grande do Sul. A CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência em Agronegócio, empresa a qual eu e o Bruno a gente trabalha, uma empresa focada em consultoria técnica e também consultoria de gestão empresarial. A CIA, né, entendendo toda a questão do Rio Grande do Sul, todo o desafio que a gente vem passando pela pecuária, lançou um trabalho, né, que se chama de Planejamento Estratégico 12 meses. Então, se você quiser saber mais, todo esse momento de desafio, entendendo também as mudanças que a pecuária vem passando, desafios dos preços, entre em contato com a CIA Brasil, CIA_agronegócio no Instagram ou ciabrasil.com.br. E para fechar, a San Esteban, que é a maior franquia de moda equestre do Brasil. Eu e o Bruno, a gente veste aí as roupas da San Esteban. Então, se você quiser saber mais, conhecer um pouco mais da San Esteban, @SanEsteban no Instagram. Bora lá? Show de bola. Respira que tonteou. Show de bola. Rápido, senão mata. Boa. Paulo, como é que é...
da onde, vamos misturar um pouco de tudo hoje, acho que é um negócio não ter ordem, né? Cara, como é que surgiu a história de fazer podcast? Cara, esse é um negócio interessante, porque assim, eu venho da pecuária também, né? Trabalhei muito tempo com pecuária. E aí, em 2013, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no Pará. Fui trabalhar no Pará numa fazenda. E aí, bom, cheguei lá e tal, e aí tinha um consultor que ia na fazenda e ele é um ouvinte de podcast, assim, assíduo, né? E ele falou assim, você ouve podcast? Eu falei, que é isso, né? Pode o quê, né? Eu sempre brinco dessa... E ele falou, não, é assim que funciona, tal. E na época eu não tinha internet direito, tinha internet só na sede, ele me ensinou como é que fazia, e eu comecei a ouvir podcasts, tipo assim, deixava baixando os episódios no escritório, e à noite ia pro dormitório e ficava ouvindo, né? Porque lá só tinha televisão parabólica, então assim, ó, pra escutar alguma coisa diferente do que estava na TV, eu comecei a gostar daquele negócio. E aí depois eu voltei pro Mato Grosso, trabalhando no campo também, viajava 2, 3, vocês sabem como é que é isso, né? 2, 3 mil quilômetros por mês, e aí ouvindo podcasts, cara. E aquilo ali virou uma rotina para mim, né? Então, eu primeiro, antes de ser podcaster, eu sou um ouvinte de podcast. Então, eu gosto muito da mídia. E eu sei o tanto que a mídia mudou a minha forma de enxergar várias coisas, né? Me ensinou muitas coisas. Então, eu, assim, antes de tudo, eu sou muito grato por ter conhecido, né? Então, eu até cito ele, o Dindim, que é o consultor que estava lá na época, né? Que é o Fernando. Ele sempre... a gente sempre troca ideia com isso, porque isso foi uma coisa que, de fato, mudou muito a minha forma de consumir conteúdo, né? E aí, em 2017, isso já passado 4 anos aí, né? 3, 4 anos, eu tava, assim, buscando alguma coisa para fazer fora o meu trabalho formal, né? Na época, eu trabalhava no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA lá, que fica ali na frente do AgriHub, né? E aí eu queria fazer um canal de YouTube, aí eu comecei a ver como é que era, vi que era difícil. Um dia, ouvindo um podcast, eu falei, tá aí, podcast, cara. E aí foi quando eu comecei. Então eu tive essa ideia mais ou menos em julho de 2017. O primeiro episódio foi lançado no início de setembro de 2017, né? E daí pra frente eu nunca parei. Então, assim, no fim do dia, eu queria buscar algo pra eu me entreter no meu tempo livre, algo que eu gostasse, trocar ideia, conversar, e conhecer gente nova, né? E aí, comecei a fazer em 2017. Foi assim que surgiu, sabe? De uma vontade de querer fazer mais. E acho que e aí que a minha história se liga um pouco com a inovação, cara. Porque essa ideia de começar a fazer alguma coisa além do que eu fazia, ela surgiu porque eu participei de um Startup Weekend, cara. Entendeu? Então, assim, eu falei, cara, velho, eu consegui fazer um negócio em 48 horas, 70 horas, sei lá. Você participou? Eu participei. Não. Foi o primeiro Startup Weekend de Cuiabá, inclusive. O IMEA era patrocinador, pra você ver, ó. E aí eu consegui falar, beleza, vou participar desse negócio. Não sabia o que era, né? E eu, naquele momento, falei, cara, a gente subutiliza demais o nosso conhecimento, sabe? E aí foi daí que eu comecei a procurar. E aí surgiu toda essa ideia do podcast e eu comecei a fazer. Mas tu sempre foi, a gente chama de latinha, né? Sempre gostou disso aí, de estar falando, comunicando, o cara da palestra, do tá Sim, sim, assim. Na verdade, o meu trabalho me forçava muito a fazer isso, né? Na época do IMEA, eu fazia muita palestra de mercado, né? Aquelas palestras que o IMEA faz bastante. Antes disso, eu trabalhei no CPEA também, então, de alguma maneira, eu era obrigado a fazer isso. Então, não era um cara extremamente comunicativo, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai sabendo que isso é importante. E o podcast me fez melhorar também, né? Nessa questão de comunicar e tudo mais. Porque esse é um grande ponto, né? Para nossa turma do agro, né? O se comunicar, o querer falar, o pegar, né? A gente fala do ser latinha, né, cara? Tem a oportunidade aí de apresentar um produto, se apresentar, de falar, de dar a palestra, né? A palestrinha. Exato. E a maioria do pessoal foge disso, né? E por muito tempo até foi meio... aquele lá é marqueteiro, tá querendo aparecer e tal. Sim. E, cara, pelo contrário, né? Sim. Não, assim, eu era mais ou menos que obrigado, cara. Porque eu era analista de mercado, né? Então, assim, quando surgia alguma questão de alguma coisa específica da minha área, eu tinha que falar. Seja para os sindicatos rurais na época, né? Seja para o mercado, seja para a televisão. Às vezes ia fazer alguma entrevista, né? Então, assim, de alguma maneira eu fui obrigado a fazer isso. Então, eu fui entendendo que me comunicar bem e conhecer pessoas eram coisas boas para mim, pessoalmente, profissionalmente também, né, cara? Então, assim,
Vocês sabem muito bem. Pô, eu te conheci semana passada, pessoalmente, cara. Estamos aqui gravando aqui hoje. Olha que é massa pra caramba isso, né, cara? E não te conhecia, vim aqui, tô te conhecendo agora. A gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo e daqui vai surgir alguma coisa, cara. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui 10 anos. O cara vai falar, puta, tem o Paulo lá, ou pô, tem o Bruno lá, entendeu? Então essas ligações, e eu falo muito que o podcast ele é muito mais do que uma conversa. Eu brinco com a turma que assim, não tem como a gente ser outra pessoa em 1 hora de conversa. A gente consegue se fingir ser alguma pessoa em 30 segundos. Mas em 1 hora de conversa, velho, não dá. 1 hora parece. 1 hora, cara, Uma hora vai dar deslizada. Em alguma hora o cara vai deslizar. Então, assim, é um negócio muito verdadeiro, cara. A gente não consegue ser outra pessoa que não nós aqui. Então, isso que é uma coisa legal também dessa nova maneira de comunicar, né? Não é engessado, não tem regra. Se a gente quiser ficar aqui 15 minutos, quiser ficar aqui 1h30... Vai embora. É do jeito que a gente quiser, né, cara? Então, isso é uma coisa que eu acho massa do podcast também. E depois você começou a gravar e tal, e como é que as pessoas ficaram sabendo do podcast? Aí já é o Agro Resenha. Já nasce a Agro Resenha. Nasceu a Agro Resenha. E assim, até interessante isso, cara, porque imagina, em 2017 não tinha quantidade de conteúdo sobre como fazer podcasts, né? E hoje você como fazer podcast, parece um monte. E eu procurava e não encontrava. E tinha um livro, você vê, ó, tinha um livro que era o editor do Nerdcast que fez, né? Que é o... Como é que é o nome dele? Léo Lopes. Tinha um livro que ele fala assim, podcast, o guia básico. E, cara, toda a estrutura do Agro Resenha, ele saiu desse livro, cara. Assim, o Se Chover Não Precisa Molhar a Horta, Firma o Golpe que nós já estamos de volta, isso é tudo desde o início. E eu fui pegando essas... Fui trazendo alguns, assim, um pouco de mim, né? Que é a brincadeira e tal... E um pouco também do agro, né? Assim, pra gente colocar ali de uma maneira diferente, né? Eu queria fazer isso diferente. Então, tem sido uma jornada, sabe, cara? É muito legal ver a evolução, né? Do primeiro. Eu sempre costumo dizer que o primeiro foi uma bosta. Foi horrível. Porque, cara, não tinha o traquejo, não sabia o que fazer. E essa cara, o que me impressiona, assim, é essa cara de pau, assim, a coragem, né? Cara de pau, né? Cara, vou fazer, vou botar, porque o que os outros vão pensar? Geralmente isso é o que tranca. A gente passou, enrolou um tempo. Cara, vamos fazer, mas aí nós não vamos ter o estúdio, aí tem que ter a câmera, aí tem que ter não sei o que lá. Aí, mas vamos chamar quem? E aí não vai... Cara, e nisso aí foi já passou... Foi empurrando. Que na verdade são outros motivos. Né? Os caras vão olhar e o que vão dizer, né? Nós vamos estar falando bobagem. Vamos se cuidar, né? Nos primeiros dias. Cara, vamos se cuidar pra não falar bobagem, né? Porque os caras vão... A gente vai se auto-sabotando, né, cara? Até você perguntou como que você fez. Cara, na verdade, assim, os primeiros episódios eu trouxe os amigos, cara. Né? Trouxe os amigos, vocês conhecem? Eu brincava que eu era o testemunho de Jeová do podcast, sabe? Você já ouviu um podcast hoje? Entendeu? Com todo respeito aos testemunhos de Jeová, né? Mas assim, eu realmente pregava, cara. Claro. Porque assim, quando eu comecei, de 10 pessoas que eu perguntava, uma sabia o que era podcast, sem sacanagem. Então assim, alguns amigos até inclusive, eu tô com um podcast, o que é isso? Tal. Na época eu gravava no Skype, cara. No Skype, entendeu? Tipo assim. Então, assim, foi muito na cara e na coragem, mas eu pus uma coisa na cabeça. Tem até um amigo meu que ele falava assim, porra, Paulo, você tem um monte de ideia massa, cara. Só que você não executa porra nenhuma. A gente assinou um contrato que ele escreveu na mão, assim, o Ângelo Zelama, ele até participou do primeiro episódio. A gente assinou um contrato, só até o final de 2017 você vai fazer 15 episódios. Eu falei, beleza. E aí foi o start assim, que me fez... Compromisso que você o compromisso público que eu assumi com ele. E eu fui trazendo os amigos, cara. E aí no que eu fui trazendo os amigos, eles foram entendendo o que era. Falou, por que você não entrevista tal pessoa? Por que você não... E aí foi crescendo. Até o momento em que vocês sabem muito bem disso, que vai chegar alguém e falar assim, um ouvinte e fala assim, cara, você tinha que entrevistar tal pessoa. Porque eu brinco que essa é a melhor curadoria que existe. Quando o cara que veio te indica alguém ou quando o cara que ouve te indica alguém. Porque ele entendeu o que é o podcast. Sabe? Então foi assim que eu fui crescendo. Aí fui colocando em todos os grupos de WhatsApp. Você ia mandando, compartilhando. Ia compartilhando e tal. E aí sempre vinha perguntando. Aí mandava, você tem um cara bom que tá gravando um conteúdo aí, olha quem é, né? Cara, eu lembro que eu fiz uma pesquisa, tava na onda do Startup Weekend ainda. Eu fiz uma pesquisa e tal. E eu fui criando. Mas aí tu segue trabalhando? Eu segui trabalhando. De 2017 eu comecei e tal, óbvio, alinhado. Isso é uma coisa importante também, cara.
eu conheço muitos podcasters que começaram e a empresa que trabalhava não apoiava. Até, na verdade, cortava o cara, sabe? Então, assim, eu tive muita sorte, cara. Porque meu chefe, na época do IMEA, também, porra, super me apoiou. A empresa que eu fui depois, que foi a Nutripura, que inclusive é patrocinadora do podcast hoje, ela me apoiou também, né? Na época que eu fui. Inclusive, uma das coisas que fizeram eu voltar foi justamente ter esse podcast. Então, assim, cara... também contei com essa sorte, entre aspas, né, de ter pessoas e empresas que apoiavam o meu negócio também. E aí foi crescendo, fui tocando concomitantemente aos trabalhos e tal. Voltei para a Nutripura na época para trabalhar com eles. E aí quando foi 2020, que estourou a pandemia, 2020 eu já estava 3 anos fazendo podcast. E aí o podcast explodiu. Por vários motivos, né? O Spotify colocou, em 2018, colocou na plataforma deles. A Globo, em 2019, começou a ter... Eles começaram a fazer, né? Até colocaram numa novela, não sei se você lembra disso, que aquele ator famoso lá, o Antônio Fagundes, começou a ouvir podcast. Tem um podcast daqui, não sei o quê. E aí o negócio deu uma explodida. Aí com os podcasts em vídeo também, que começaram em 2020, na pandemia também, que aí o negócio rampou. E aí eu comecei a entender que as empresas queriam aquilo. Então, no início de 2020... antes mesmo da pandemia, eu já tinha 2 projetos rodando com empresas, inclusive com o Gabriel e o Jonas que estão aqui. Eles foram os primeiros, praticamente, que entraram com a gente lá no início, porque o Gabriel escutou a AgroResenha desde o episódio 1, cara. Ele falou assim, cara, você fez o que eu queria ter feito, entendeu? Aí você começa a surgir a galera, né, que queria fazer e não fez, né? Sim. E aí, cara, quando deu final de 20, eu tava assim, com muitos projetos, com muitas empresas. Início de 2021... surgiu mais 2 empresas assim que eu falei, cara, eu tava trabalhando 16 horas por dia, né? Porque eu tava tocando normal, tava tocando a minha empresa. E aí, cara, me deu fui parar no hospital, cara. Porque eu tava trabalhando 16 horas, tomando café, deu um burnoutzinho assim, cara. Eu falei, cara, eu tô passando mal. Aí eu fui num negócio lá, medi a pressão. Não, sua pressão tá de boa, cara. Eu falei, não, mede de novo aí que esse negócio tá certo não, cara. Eu tô passando mal. E aí eu me liguei, falei, cara... eu preciso tomar uma decisão. E aí, quando fechei com uma empresa que me possibilitaria ter os mesmos ganhos que eu estava na outra, eu falei, não. Aí foi quando eu saí e comecei a tocar o AgroResenha 100%. Então, de 2021 até o ano passado, estava tocando o AgroResenha com a minha empresa e tal, com seus altos e baixos de sempre, mas... E aí vem aquela veia do empreendedor que surgiu lá em 2016, cara, que foi quando eu participei do Startup Weekend, né? Que não era a minha vida, né? Assim, aquilo lá foi um start mesmo, que eu entendi o poder do empreendedorismo, o poder da inovação, né? Então, assim, sou muito grato por todo esse caminho que ainda está sendo construído, né? E hoje tu ainda mantém vários podcasts, né? Tu grava para as empresas, aí tu abriu um pouquinho, né? Não é tudo AgroResenha, tem os outros nomes, isso. Achou uma forma também, já diferenciou, né? Uma forma de fazer. Isso, Eu tenho 2 modelos de negócio ali, né? Primeiro propaganda, como vocês estão fazendo aqui, que a gente chama de, no caso de áudio em específico, são testemunhais, né? Que eu coloco no meio do meu conteúdo do AgroResenha, que sai semanalmente. E aí tem um outro modelo de negócio, que é o modelo de negócio que eu particularmente gosto bastante, que é o relacionamento que eu tenho com as empresas de criar um conteúdo baseado no que elas enxergam como missão delas. Se a gente pegar o pessoal aqui da SCAD, a gente tem uma missão muito clara, que é manter o pequeno e o médio no negócio através da gestão. É um podcast sobre gestão rural. Então, assim, cara, nós vamos trazer gente que vai instigar quem está ouvindo, né? Aí tem o de pecuária, né, com a Nutripura. E aí eu tenho um outro que é o Raízes, que é o da Piscin, que a gente quer construir, mostrar as raízes do agro, né? As pessoas que vêm, que têm as suas raízes, normalmente são produtores, a gente conta essas histórias, né? E aí vão surgindo outros projetos também, concomitantemente, mas a ideia é a gente construir um conteúdo a 4 mãos, né? Voltado para o negócio dela. Óbvio, não é para vender, não é para fazer nada, é para de fato entregar um conteúdo de qualidade. E aí criar esse rapport, né, da marca com os meus ouvintes. Então, eu tenho os podcasts como esse que eu comentei, que são veiculados no AgroResenha, e também tem um feed próprio.
né? Então, são várias maneiras que a gente tem de chegar naquele ouvinte que a gente tá buscando. E aí também passa um entendimento das marcas, né, cara? A gente chegou a ser procurado, assim, esse cara, eu queria fazer, porque eu vendo produto e queria colocar lá, eu digo, cara... Um cupom de desconto lá. Cara, rola. eu vou te agradecer, mas não é isso aí. Não é isso aí. Tu quer um produto tu quer vender um produto, quer fazer uma promoção lá e não é aqui. Lá nós vamos trabalhar a tua marca, talvez pro ano que vem, talvez tu comece a vender alguma coisa a mais. Se bobear, vai acontecer, né? Por causa da tua marca, mas não é um produto que tu tá numa campanha agora que vai fazer. Então a empresa tem que entender, as empresas têm que entender, as pessoas têm que entender isso, né? Que é uma forma de relacionar, não é? E assim, na verdade, isso é uma coisa importante, né, cara? Porque assim, na verdade, as marcas, elas não estão relacionando o nome delas ao seu podcast. Elas estão relacionando o nome delas ao seu nome. Vocês são 2 hosts. Vocês têm um modo de pensar, vocês têm um jeito de agir. Então, o que vocês pensam tem que estar totalmente alinhado com o que a empresa pensa, cara. Né? Então, assim, eu costumo dizer, o pessoal fala assim, pô, Paulo, mas, você quer cobrar por isso, né? Eu falei, cara, não é isso. Eu tô colocando a minha marca, Paulo, para ser não digo um embaixador, mas alguém que vai validar aquilo que vocês estão querendo passar, entendeu? Então, assim, essa relação, você vê que até não tem muitas empresas grandes, né? Assim, eu tenho a Psim, que é uma empresa gigante também, mas o jeitão de fazer tem tudo a ver com o que eles estão querendo, entendeu? Então, assim, também não é qualquer empresa que vai se relacionar com a gente, né? Tem que ter uma ligação forte do propósito daquilo ali, porque o meu ouvinte e o ouvinte de vocês, eles estão ali por um motivo. Porque tem 500 mil podcasts para ele ouvir. Eles estão ali por algum motivo. Ou eles gostam de você, ou eles gostam do seu jeito de pensar, ou ele gosta do jeito que você toca as coisas aqui, né? Às vezes é isso, cara. Então, quando acontecer de repente... Às vezes é só por raiva mesmo, Às o cara vezes não só tem... por raiva. Não tenho o que fazer, vou me judiar um pouco, como a gente fala aqui. Né? Então, às vezes, se acontecer de alguma maneira ele precisar de um serviço, de uma empresa que de repente tá no meu podcast, cara, eu tenho certeza que ele vai lembrar. Né? E já aconteceu várias vezes, vocês podem perguntar pra Scard, pra Psim, acontece, cara, acontece. Então, assim, não é comercial, 100% comercial, não deixa de ser, óbvio, é um patrocínio, mas é muito além disso, e eu acho que o podcast é legal por causa disso, sabe? É diferente o jeito de você fazer. E eu ia falar isso aí, porque você falou que é mais... Você já fez trabalho para empresas maiores também, né? Já fiz também. Mas foi mais nessa linha de... O patrocínio mesmo específico? Tem conteúdo também, assim, o que acontece muitas vezes é que vem um briefing, né? E aí o que a gente faz? Eu inverto o briefing, né, cara? Porque, assim, eu não tenho como fazer. Porra, não deram o briefing pro cara, o cara não leu. Mas... Eu inverto, cara. Porque assim. Porque tem que botar o teu jeito, né? Claro, porque às vezes cara. você vai ler ali o negócio. Claro. Agora há pouco nós estávamos nesses pitchzinhos que a gente faz no início, né? Vem de um jeito, falei, cara, não tem como ler desse jeito. Você tem que dar uma. Você tem que dar uma invertida no jogo, que é o seguinte. Eu posso chegar aqui, você falar assim, pô, a CIA faz isso. Vai lá e fala que a CIA é uma consultoria de pecuária que vai aumentar a produtividade. Legal, bacana. Eu acredito nisso. Só que se eu ver aqui fazer, não, Armindo, vem cá, vamos trocar uma ideia. Como é que você faz? Não, eu faço assim, a gente chega na propriedade, a gente faz uma análise primeiro ali de como que tá o negócio. A partir dessa análise, a gente cria um plano. Se o produtor quiser fazer, a gente tem todo um sistema de monitoramento, a gente tem visitas mensais, Eu falei a mesma coisa que você queria que eu falasse. Só que eu entreguei um conteúdo pro cara. Eu entreguei o jeito que você faz, eu entreguei o serviço que você entrega. Então, assim, às vezes, a gente fica pensando muito no produto, no serviço. E, cara, só de eu explicar o jeito que você faz é um baita de um conteúdo. Porque, às vezes, você não vai impactar só o produtor. Né? Você vai impactar um técnico que está te ouvindo. Já aconteceu várias vezes de técnicos que me ouvem falam assim, cara, eu estava indo para atender um cliente, escutei um episódio seu e eu mudei completamente a maneira como eu ia atender ele. A abordagem, porque era um episódio de vendas, sabe? Um negócio que eu gosto de trazer umas coisas diferentes também, né? Sim. Mas aí você vê, cara, você impacta a vida da pessoa, né? Ela ia fazer de um jeito, ela, porra, vou mudar. E fala assim, cara, e deu super certo. E da mesma maneira uma empresa, né, cara? Ela vai querer mostrar o serviço, o produto dela. Não, cara, vamos mostrar o jeito que é. Vamos entregar um conteúdo legal, que o cara do outro lado, além disso, brinca com a turma assim, ó. Vamos tratar o nosso ouvinte como adulto. Entendeu?
Porque é o seguinte, tá sua marca lá na capa do episódio, cara. Lógico que ele sabe que é patrocinado, velho. Claro, é. Ele sabe, cara. Eu não sei, meu ouvinte não é idiota. O ouvinte de vocês não é idiota, cara. Claro. É um... Vai lá de esquema que não é, né? Não, cara, vamos tratar eles igual adulto, cara. Eles sabem. Agora, se ele vem aqui sabendo no AgroResenha que ele vai pegar, ou no AgroResenha, no Pé no Barco, que assim, ele vai pegar e vai aprender alguma coisa ali, cara, a sua marca está relacionada com isso diretamente. Claro, cara. Então, assim, exato. eu acho que esse movimento, né, que a gente precisa fazer... E é um processo meio de educação do pessoal entender, porque hoje tem muito mais clareza, né? Tem vários podcasts, virou... não digo moda, mas virou, todo mundo ouve de qualquer maneira, os cortes hoje viralizam e tal. Só que isso tem toda uma caminhada, né? Como você falou, hoje tá um pouco mais fácil, mas é todo um trabalho, né? É uma forma de... Hoje, para mim, por exemplo, eu uso como uma ferramenta de aprendizagem mesmo. Claro, eu escuto coisas técnicas ali dentro. Em algum outro momento que... Pô, eu tô escutando qualquer outra coisa, uma porcaria, tô escutando aquilo ali. Pode ser que eu não tenha... Às vezes eu tô fazendo outra coisa, né? Geralmente o cara tá fazendo outra coisa, tá ouvindo, mas, cara, entre ouvir qualquer outra coisa e ouvir uma coisa interessante, eu vou ouvir uma coisa interessante, né? Claro. De alguma forma vai entrar nessa cabecinha blindada aqui, né? Vai, né? Então, eu brinco, cara. Tem um podcast que eu gosto demais, assim, que é o Leadercast, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o Luciano Pires várias vezes. E eu falei pra ele assim, ô Luciano, na verdade, assim, cara, esse podcast seu aqui foi um MBA em negócios, cara. Porque uma coisa é você ir numa sala de aula aprender com o professor. Outra coisa é você aprender com o cara que fez as coisas erradas, as coisas certas e tal. E é um pouco disso que a gente gosta de fazer também, né? Como que você aprende do jeito que o cara fez ali, cara. E a prosa, né? Que você coloca aqui pra conversar do jeito... Vida real, né? E trazer, assim, tem muito cara, né? A gente vai trazendo... várias pessoas, tem alguns empresários que são caras assim conhecidos que as pessoas têm curiosidade, não tem acesso. Cara, como é que esse cara vive? O que ele faz, né? Do que se alimenta. Aí o cara quer saber, quer conhecer, quer entender como é que é a rotina, quer... E o isso legal... a gente consegue trazer também. Sim, e o legal do agro é justamente isso, cara. Esses caras são muito acessíveis. E é uns caras foda, cara. Que assim, quase ninguém conhece. Todo mundo fica querendo pegar os bambambam e tal, que normalmente os caras cobram pra ir, né? Você tem uns caras foda, assim, que tá do seu lado, que você pode trazer e ter uma baita de uma história de vida, tem assim, insights de negócios, de vida pessoal também, que você consegue ir pegando, que, pô, é tão bom quanto, se não melhor, né, cara? Sim, até isso, né, é meio... É engraçado isso aí, porque até encontrei agora há pouco... Um amigo meu aí que a gente gravou há pouco tempo atrás, até no dia o Bruno não pôde vir, ele mora nos Estados Unidos, ele é professor na Universidade da Flórida, o Marcelo Valau, até encontramos ele aqui na Expo Inter. E aí, quando eu terminei o podcast, né, ele falou assim, cara, mas nós podíamos ter falado mais de coisa técnica, assim, das... Eu falei, Marcelo, o pessoal quer saber de outras coisas, cara. Eu sei que é legal, mas você é um professor dos Estados Unidos, como é que você se preparou? Como é que você foi pra lá? Brasileiro, né? O cara que trabalha com extensão rural lá também, o pessoal quer saber da tua vida, como é que você foi para lá, qual a tua rotina, como é que é a relação com os americanos, como é que você recebe os brasileiros lá, como é que... E hoje ele falou pra mim, né? Falou, cara, impressionante a repercussão que deu, um monte de gente falar comigo e tal. É legal pra caramba, você né? sai por outro lado, né? Sim. Tá, e aí tu dá uma guinada e vai parar de superintendente do AgriHub. Pois é, cara. Esse é um ponto. Eu brinco, falo pra todo mundo que, assim, não tava no meu plano de vida esse negócio aí, sabe? Mas na época que eu trabalhava no IMEA, né? Até o tempo que eu fundei lá o AgroResenha, o AgriHub surgiu como um projeto lá dentro. Então eu era o gestor de projetos na época. Então eu conheci o AgriHub ali no início, né? Então sempre fui acompanhando. Só para quem a gente tem bastante gente do Mato Grosso também, não segue, mas o que é o AgriHub? Sim, é importante. O AgriHub é um hub de inovação que faz parte do Sistema FAMATO, que é a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso, tal como é a Farsul aqui, nós temos a FAMATO lá. Então, dentro do sistema, a gente tem esse braço de inovação, né? Então, o AgriHub é o primeiro hub de inovação agro do Brasil, que foi 100% focado em agronegócio. Então, o nosso grande objetivo ali é entender as necessidades dos produtores rurais do Estado para poder fornecer soluções para eles. Então, e aí a gente entende que os problemas são locais, mas as soluções são globais, né, cara? Eu posso buscar aqui, como a CIA está lá em Mato Grosso também, né? Trabalhando lá com a gente. Eu posso pegar de outros lugares do mundo também, né? E o grande objetivo é como a gente conecta esses produtores a essas soluções para que eles consigam continuar prosperando, né? A gente tem, dentro das federações, um extrato muito bem... Mato Grosso é um pouco diferente, né?
A gente tem grandes produtores e tal, mas a gente tem um extrato do meio ali que seriam considerados grandes aqui, mas que eles são médios, né? Médios pequenos, produtores. A escala é um pouco diferente, mas a gente precisa atingir esse cara. Esse cara é bombardeado de todos os lados, porque um cara, sei lá, um cara de 2.000, 3.000 hectares de lavoura lá, um cara considerado grande, mas ele é um cara médio. Ele tem os problemas dos médios, né? Ele não tem gente suficiente, ele não tem gente capacitada muitas vezes. Ele quer ter bastante coisa, mas não sabe o que buscar, então é um pouco desse trabalho de mapear isso, né? Então, conhecendo um pouco do AgriHub, a história e tal, eles estavam passando por um momento difícil ali, né? E aí, ano passado, o presidente me chamou. Eu falei, Paulo, eu sei que você tem uma história aí com o Hub também, tem uma história com o sistema, porque eu trabalhei muito tempo no IMEA, né? A gente já se conhecia até, inclusive, da época que eu trabalhava no IMEA. Então, o presidente, que hoje é o presidente Vilmondes, eu falei, cara, a gente tá precisando de alguém. Foi ventilado seu nome aqui. Eu sei que você tem suas coisas, você tem seus negócios e tal. E eu falei, eu posso até encarar o desafio, mas a minha droga, que é isso aqui, eu não tenho como, cara. Tanto é que eu tenho uma liberdade, né, de estar aqui gravando, podendo fazer as coisas e tocando o AgriHub em paralelo, né? Eu digo sempre que não vou fazer carreira lá, não é o meu objetivo, mas é uma área que eu gosto muito, cara. Mudou minha vida, né? Eu comecei lá no início com o Startup Weekend e isso tudo se tornou realidade, né? O empreendedorismo na minha vida. Né, mas tem muita conexão também, né? Muito, cara. Muito. Tá com gente nova, tá criando, tá empreendedorismo, as startups estão lá dentro, ver quem já fez a caminhada, tá tudo integrado, né? E quando a gente para estudar inovação, a gente entende, por exemplo, dos 4 grandes pilares da difusão de inovações. Um dos principais pilares são canais de comunicação, cara. Entende? A própria tecnologia em si, canais de comunicação, você tem outros pilares que são importantes, mas canais de comunicação são muito importantes. Assim, e a minha experiência com a AgroResenha, ela me mostra várias coisas interessantes, sabe? Essa ideia mesmo que a gente tem com a SCAD, de levar a gestão rural para esse extrato de produtores pequenos e médios, a gente percebe que a gente conseguiu mudar vidas de alguns agricultores e agricultoras, sabe, cara? De gente que escutou um episódio com o Antônio da Luz, por exemplo, ia fazer um movimento e falei, opa, peraí. Várias pessoas aconteceu isso. Então, assim, depois que escutou um episódio, né, num canal de comunicação específico, que é o podcast, ela pensou naquilo ali e agiu. Cara, isso é um dos big pilares da inovação, cara. É como você comunica aquela inovação. Porque assim, hoje uma inovação é você ter um RP, bicho. Ainda é, né, cara? A gente falava outro dia com um entrevistado que disse, não, eu comecei lá atrás. A gente fazia tudo em planilha, era do tempo de fazer em planilha. Digo, cara, do tempo de fazer em planilha até hoje. É hoje, cara. É hoje. Entendeu? É hoje. Então, assim, eu pus isso tudo na balança porque eu entendi que uma coisa era muito relacionada à outra. Então, assim, o que eu fiz em 7 anos de podcast, agora que está completando, cara, foram mais de 550 episódios. São mais de 350 pessoas diferentes que eu gravei, cara. Então, de alguma maneira, o AgroResenha também está ajudando o AgriHub e, de alguma maneira, o AgriHub vai ajudar muito o AgroResenha. E aí tem uma forma diferente de começar a ver as coisas. A gente tem falado muito isso, principalmente aqui no Sul, que a gente tem uma cultura muito, muito forte, tá? Culturalmente é conhecido, gaúcho e tal, mas isso nos travou por muito tempo. E a gente está se abrindo agora cada vez mais, começando a fazer negócios diferentes, fazer alguns cross, ter empresas juntas. A gente tá vendo na feira, né? Muita empresa fazendo evento junto, que antes não fazia. O evento é meu, os meus clientes e tal. E a gente tá vendo isso cruzar. A gente tá fazendo isso aqui, que podia olhar como se fosse um concorrente. Cara, nós estamos fazendo, tá crescendo todo mundo, sabe? Tá dividindo. A gente começou a ver isso. E aí também tem essa... Um tanto de maturidade das empresas, assim, cara, eu vou dar liberdade pro cara, o cara tá aqui dentro, quanto mais ele levar o nome dele pra fora, quanto mais ele levar o negócio que ele faz, mais o AgriHub, por exemplo, vai junto. Claro, cara. É exatamente esse mas e se ele for embora, né? Sempre vem e depois ele... mas assim, cara, quando a parceria é boa, quando uma coisa ajuda a outra,
cara, não tem como não dar certo, sabe? Assim, eu brinco muito do podcast, porque assim, hoje, poderiam ter mais podcasts? Poderiam. Acho que seria muito legal se pudesse. Agora, como que você mantém isso? Vocês sabem muito bem, cara. Não é fácil você vender isso aqui. Não é fácil você posicionar o seu podcast e manter uma constância, né? A gente sabe que precisa de recursos, a gente precisa de tempo, a gente precisa de um monte de coisa, cara. Só que enquanto a gente não profissionalizar esse negócio, né, a gente vai ficar pegando migalha. Então eu falo sempre que, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né, cara? A gente precisa ter essa parceria, né? Então, quanto mais podcasts surgirem, melhor, cara, para todo mundo. Vai ter mais dinheiro na mesa, vai rodar mais dinheiro, a gente vai conseguir fazer mais conteúdos, vai conseguir fazer conteúdos melhores, mais acessíveis. Então, assim, e a mesma coisa funciona para trabalhos entre empresas, né, cara? Vocês são uma consultoria. Por que não se relaciona, então, com uma indústria de nutrição animal? Tem tudo a ver, cara. Vocês não vão nunca vender nutrição animal. Nunca não, né? A gente nunca sabe. Mas, cara, é muito... Se você trabalhar em parceria, todo mundo cresce, né, cara? Então, assim, cada vez mais esse mundo colaborativo vai mostrar o valor, né? E a galera que não quer estar ali junto, dividindo e tal, cada vez mais vão ficando para trás, né? Então esse é um pouco do que eu acredito também. E essa é a cultura, né, das startups. Exato, tudo cara, total nisso aí. Exato. E o que tem lá de empresa, lá, para falar um pouquinho do AgriHub? Pois é, cara, a gente tem assim, um leque bem grande de empresas que estão associadas a nós lá, né? A gente fala startup muito por força do hábito. Né? A gente tem uma visão ali no AgriHub muito de pegar empresas que já estão operacionais, já estão faturando e já tem uma solução validada. Porque a gente entendeu que o agricultor, o pecuarista de Mato Grosso, ele não tem muito tempo para testar, sabe? Acho que tem outras entidades, outras maneiras de você fazer isso. Nós ali, como estamos na linha de frente e tentando posicionar mesmo soluções, a gente precisa de algo que já esteja pronto. Então a gente fala startup muito por força do hábito, né? Então a gente tem boas empresas lá. A gente tem vocês que estão lá com a gente. Nós temos a Lucro Rural, a Acreditares, a Gado Certo, que trabalha com comercialização de animais, né? Dentre outras, Thrive, enfim, uma série de empresas que estão se relacionando ali com a gente. Então, à medida que vão surgindo oportunidades, a gente vai posicionando essas empresas, né? A gente não vende, a gente não faz merchan do ponto de vista assim, comercial, até porque a gente não leva nada em cima disso aí. É uma condição do agro, a gente nem pode fazer isso, de levar comissão em cima de vendas, né? Mas o grande objetivo ali é como a gente consegue conectar os problemas com as soluções. E o nosso objetivo é colocar essas empresas o maior número de pontos de contato possível com potenciais clientes, sejam eles produtores rurais, sejam empresas que também são mantenedoras do Hub, né? Outras instituições, né? Assim, eu lembro que a gente fez até um evento no ano passado com a CIA, que juntou ali a Crimate, não sei o que tem. Vamos fazer, tamo junto, tamo tranquilo, a gente faz isso, né? Esse é o nosso negócio, esse é o nosso trabalho. Porque como um fomentador, né? Tudo que vai elevar o Mato Grosso para um patamar maior do que ele está hoje, para nós faz sentido. Até eu tava lá semana passada, né? Tinha um grupo que chegou lá, né? De onde que era? Era Paquistão? Não era Paquistão, era Tajiquistão. Chegou os caras lá e tal. 100 km pra frente. Do ladinho ali. E aí chegaram os caras lá, porque muita gente também quer conhecer o Mato Grosso, né? Por toda a potência agrícola, vai lá, passa no IMEA, conhece um pouco da FAMATO e tem o AgriHub lá. Sim. E eu lembro daí você ainda convidou a gente, né? Pra fazer uma rodada de apresentação pro pessoal. Então, são essas conexões também que aparecem lá. Né? Cara, assim, são coisas que, assim, a gente tenta fazer, forçar bastante coisa, mas tem coisa que acontece do nada. Tipo, esses 3 caras chegaram lá, os 2 russos e um alemão, que tem negócio no Tajiquistão e que foram conhecer o Mato Grosso, foram conhecer o sistema FAMATO, passaram no IMEA e deram uma banda ali no AgriHub. Uma dessas tem uma oportunidade ali na mesa. Vai criando essa referência, daí, cara, conversa com os caras lá, os caras vão saber te orientar, vão te conectar, vão fazer essa... É isso. Então, assim, quanto mais a gente for reconhecido por isso, assim, agora, por exemplo, até hoje de manhã eu fiz uma reunião ali com alguns presidentes do sindicato. Paulo, a gente precisava de uma solução assim, assado, porque, a gente tem problema com isso e papapá. Cara, isso é ouro, velho. Deixa eu ir atrás. É ouro, cara.
Eu sempre falei, desde quando eu entrei no AgriHub, assim, ó, à medida que houver presidentes de sindicatos, produtores rurais que nos procurem, sabendo que nós somos potenciais fornecedores de novas soluções, cara, É isso aí. é isso. E aí entra um negócio que tu tá fazendo, tu tem acompanhado, aí tu começou a fazer palestra de inovação. Isso. Aí tu vai falar de inovação nos sindicatos Para no interior. produtores rurais. Se você for ver qualquer palestra de inovação, é os caras que falam uns negócios... Nossa, Não tem nada errado. A Apple, tarará, tudo não longe. tem nada Uber, errado, tá? aham. Assim, existe esse mercado. Só que quando você vai falar para produtor rural, você tem que falar a linguagem do cara, velho. Você tem que mostrar para ele o que é inovação. Porque assim, faz esse teste. Você já deve ter visto isso. Fala de inovação para o produtor rural. O cara vai pensar, cara, em coisas muito mirabolantes e tal. Internet, máquina e tal. E não é isso. E quando a gente pega a definição de inovação, é muito interessante, porque a inovação acontece quando uma tecnologia muda. Então eu fazia arava a terra com tração animal, passei a arar a terra com trator, eu faço a mesma coisa. Eu transformo faço uma Segue arando terra. Sigo arando terra, só que mudou a tecnologia. Quando muda a tecnologia, é uma inovação. Então quando eu vou dar exemplos de inovações que aconteceram na história, eu não dou um exemplo muito bizarro. Eu pego lá, semente de milho híbrido. Você sabia que a semente de milho, o híbrido, ele foi descoberto mais ou menos em 1900? Verdade, tal. Aí tem um estudo que rolou no Iowa em 1943 que mostrava o nível de adoção de tecnologia, a curva de adoção do milho híbrido na região. Eles pegaram 200 produtores na região do Iowa e que a gente conhece hoje como a curva S de adoção de tecnologia, surgiu desse estudo, cara, do estudo de agronômico. Entendeu? Aí mostrava lá, 10% só dos caras nos primeiros 4 anos adotaram a semente. Aí o que eu falo pra eles? Meu, o que acontece quando você vê a roça do seu vizinho bonita? Você vai lá perguntar pro cara, né, velho? Aí eu vou brincando com esses negócios. Legal. Aí, mais 3 anos, 40% dos caras adotaram a semente de milho híbrido. Aí eu brinco com eles, em 13 anos, todos os produtores do Iowa estavam adotando semente de milho híbrido. Aí eu falo para eles pensar assim, cara, pensa bem. Em 1940, você plantava o milho, colhia o milho, salvava uma parte e vendia a outra. Por que você salvava? Para plantar no ano que vem. Imagina quando chega um louco para você e fala assim, Bruno, compra semente de mim todos os anos a partir do ano que vem. Você tá me chamando de otário, pô? Né? O ano que vem, se dá uma azeda, aí eu faço o quê? Entendeu? Então é isso, cara. Aí isso que é inovação. Aí eu falo assim, sabe quanto tempo que demorou para todos os produtores do Iowa adotar semente de milho híbrido? 40 anos, bicho. Aí você fala, Paulo, seu exemplo dos Estados Unidos. Eu pego e trago o exemplo do sistema de plantio direto. Demorou 50 anos, cara. Sim. Em casa, eu brinco isso aí, né? Em casa, começou o plantio direto em 82. Pois é, só que comeram poeira pra caramba, porque não tinha o equipamento. Aí eu brinco com eles, não tinha equipamento adequado, não tinha herbicida que funcionasse. E essa coisa de olhar, né? Meu pai conta assim, que os vizinhos iam olhar, porque daí tinha erosão, que faziam uns burundum, umas curvas de nível horrorosa, gigantesca. Aí em casa não corria água, os vizinhos iam olhar, não, é que a chuva foi até ali e não passou por até o rio. Caramba. Ele conta isso aí, e o pessoal não acreditava, demorou até que hoje... E é uma coisa louca, assim, porque toda empresa quer saber isso aí, né? O tal do early adapter, né? O cara que vai adotar cedo, cara, o meu produto inovador vai cair pra esses caras porque eles são 10% do mercado, 15% do Cara, e talvez a forma de explicar, né, aí o do comunicar, ou de posicionar, ela pode ser diferente, tu pode aumentar essa base, tem... Aí eu coloco lá nessa palestra a curva de inovação, que é uma curva normal. Os early adopters estão no lado esquerdo aqui, os 2,5% do lado esquerdo da curva normal são os early adopters. Aí eu falo pra eles assim, cara, não tem mal nenhum você não ser early adopter, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não são, cara. O ser humano não é early adopter, bicho. O ser humano é um cara que ele vai olhar uma tecnologia, ele vai ver se funciona. Se funcionar no vizinho, de repente ele pode ser que ele comece a utilizar. Desculpa. É muito louco porque o ser humano é um cara de hábitos previsíveis. Os Totalmente, animais são de cara. hábitos previsíveis, né? A gente tenta fazer loucura porque as coisas estão mostrando, né? Aí sabe o que acontece? A empresa normalmente vai tentar testar um produto com um cara que não é early adopter. Aí ele vira um detrator.
Não é isso que acontece? Mas ele Não é isso, cara. mas o fulano lá é referência, o João é influente. referência na região. e tal. Aí o cara acha que porque o cara é referência, não, bicho, não é. A maior aí eu brinco com o produtor também, eu falo assim, meu, e eu vou falar outra coisa pra vocês. Não tem mal nenhum não ser early adopter, tá? É normal, cara. Não é juízo de valor você ser um cara que vai adotar tecnologia no início ou não. Inclusive, se você adotar tecnologia no início, é bem provável que você vai tomar na cabeça. Porque a maior parte das tecnologias iniciais, elas não dão certo, cara. Claro. Então, pro cara ser early adopter, cara, ele tem que ter um espírito diferente. Não, vem cá, vamos fazer tal. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, tá bom também. E é aí quem vai tocar. Agora... Pô, tem uma tecnologia que já está bem estabelecida, já está testada, já está validada. Pô, aí vamos para o outro lado da curva. Vamos trabalhar com o pessoal que já adota mais depois. Então não é juízo de valor, é só onde você vai colocar. Agora, se você adota primeiro, você tem algumas vantagens. Né? As desvantagens são grandes também, mas você tem algumas. Então vai de você tentar ser ou não, mas normalmente isso é do ser humano. Ele vai ser assim. E você sabe quem é, né? Normalmente. E hoje consegue ter esse parâmetro no agro em que tempo uma inovação entra em vamos pegar o híbrido, né? Mas qualquer tipo de inovação e consegue ter isso mais preciso hoje? A gente não consegue, porque demanda pesquisa em cima disso, mas se você pega tecnologias agronômicas, cara, pega o manejo de pasto rotacionado, cara. Quanto tempo que já tem a teoria pronta? A agricultura de precisão. Cara, ainda tem muita coisa para avançar, né? Então, assim... Variedades entram muito rápido. Muito rápido. Coisas assim. Só que, por exemplo, uma variedade ela entra rápido, né? Porque hoje você já sabe sai que... rápido. Exatamente. Mas você sabe que variedades, elas são construídas assim. Imagina, igual o híbrido que eu tô te falando, né? Não existia milho híbrido. Aí, de repente, começa a ter. Quer dizer... não é usual, né? Não é rápido. Então, assim, você pega uma tecnologia como essa, demorou 40 anos, você pega o sistema de plantio direto, demorou outros 40 anos. Então, para você adotar uma tecnologia agronômica, ela não é fácil. Você pegar o próprio sistema de rotacionado, até hoje não está 100%. Nós estamos vendo biológico agora passando por essa era dos biológicos. Biológico, eu lembro da época que fazia metarrísio em pastagem para pegar cigarrinha. É porque essa curva ela vai, demora e de repente ela rampa. Isso, cara. Só que o que acontece? Teve um monte de gente que testou lá no início. Teve um monte de gente que estava testando, O que aconteceu sempre direto. Seu pai estava fazendo lá em 1980, quando estava tudo bonito, ele já sabia fazer. Exato. Então ele começou a ganhar dinheiro antes de todo mundo que começou a fazer depois. Então tem essa jogada, não tem uma cartilha. Vamos pegar tecnologias digitais. Se você falar para mim hoje que existe agricultura digital, eu vou ser bastante cético. Primeiro que se andar em Mato Grosso de Rondonópolis a Cuiabá, em 5% do tempo só você vai ter internet, cara. Sim. Existe todo o aparato, tá tudo pronto para acontecer, mas tem um monte de coisa antes que precisa rolar. E a gente está com uma tese muito forte no AgriHub, que é assim, a inovação, pelo menos nessa nossa área, e eu posso estar errado, tá? Nós podemos estar errados lá no Hub, mas a inovação ela é uma consequência da profissionalização do negócio. Se você fala para mim assim, que eu vou te apresentar uma tecnologia que vai diminuir 10% no consumo de diesel dos seus tratores. Se você não tem o seu custo de produção, amigo, reduzir 10% do custo de diesel para você não vai mudar nada. Agora, se você tem todas essas informações, tudo bem organizado, né, os seus custos de produção, uma DRE bem feita, um RP que funciona, aí você vai começar, você mesmo vai começar a enxergar. Sabe que aquilo é uma dor. Exatamente. Aí você vai procurar uma solução. É assim que funciona, cara. A gente conversa muito, digo, cara, não adianta tentar vender um produto se o cara não tá... Não adianta vender remédio se o cara não tá doente. Não adianta, primeiro ele tem que saber que tá doente. Adoece, né? Adoece o cara, mostra a doença, depois tu vai vender o remédio. Senão não faz sentido. E é muito comum hoje o produtor ter 2, 3, 4, 5 plataformas e não usar nenhuma. Exato. Porque não dói pra ele, cara. Entendeu? Então, por isso, por exemplo, eu tô vendo que a Farsul jovem tá aqui. Cara... Os jovens são a baita de uma oportunidade de entrada de novas tecnologias. As mulheres, por quê? Normalmente a mulher é o financeiro, não sei se já perceberam. Normalmente a esposa é o financeiro, a filha e tal, entendeu? Então, se a gente parte da premissa que a profissionalização do negócio é quem puxa a inovação,
cara, a gente tem que trabalhar com o financeiro. Pra quem tá nos ouvindo, já foram 2 belas dicas aí, né? De produtos novos, inovação, tarará, de onde é que eu começo, onde é que eu coloco, né? Como eu Cara, quero. não tem fórmula mágica, bicho. Não vou chegar pra você e falar, usa essa plataforma, porque normalmente é assim que o pessoal vende, né? Usa essa plataforma porque ela faz isso, ela integra com isso, blá, blá, blá. Aí quando você vai ver, o RP não integra com o negócio de agricultura digital. Pô, o que adiantou, né, cara? Então, assim, antes de tudo, a gente tem que ter dados, informações. A partir daí, nós vamos tomar decisões, né? A gente vê isso muito claro na consultoria mesmo, né? Claro. E a consultoria em pecuária, a pecuária ainda ela é um desafio maior porque hoje com os custos maiores, mas ainda assim ela é muito resiliente, então passa por trancos e barrancos, Isso. mesmo com produtividade baixa, com escala, o cara segue. Então a gente tem muita dificuldade da entrada por causa disso, mas à medida que a gente tem essa parcela, né, que os caras já começaram a entender o negócio, aí é mais fácil de resolver o problema. Sim. O cara tem a clareza, fala, cara, meu problema é nutrição, meu problema é ganho de peso, meu problema É isso. Aí você E vai aí buscar você solução para aquilo, né? Eu ouço direto, acho que vocês devem ouvir também, não, o produtor não gosta de tecnologia, não sei o que ter. Cara, mentira, velho. O produtor é o cara que mais adota tecnologia. Você que não sabe mostrar para ele o valor da sua tecnologia. Eu falo muito isso, cara. Dentro da porteira, o cara bota tecnologia todo momento. Todo momento, cara. Todo momento. Se você falar para ele assim, ó, é que é mais fácil ele ver a diferença no ganho de peso, né? É mais fácil ele ver a diferença em quantos sacas por hectare ele vai produzir mais. Porque isso tá na rotina dele, ele enxerga, ele vê, ó, eu usei É a esse linguagem, é a linguagem do cara. dele. O cara tá... Agora, porra, agricultura digital. Cara, que é isso? Como que esse negócio vai me retornar em dinheiro? tá muito longe ainda do... Cara, tá longe do poder de compreensão dele. Então, assim, muito antes disso tem que ser feito um trabalho de base, né? Que é construir mesmo as bases para inovação. Eu não posso chegar lá falando de inovação, querendo que o cara compre isso, aquilo, outro. Não funciona, cara. E a chance de queimar é muito grande a Muito tecnologia, grande. né? E você pode ver aí, ó. A gente está passando por um momento agora em que as startups, o dinheiro de investido em startups diminuiu pra caramba. Você quase não vê rodada mais para startup do agro. Quem captou muito dinheiro 4, 5 anos atrás, muitas quebraram ou foram adquiridas e descontinuadas. Pode ver. Quem era forte em 5... Em todos os setores das startups passou. E o agro tá. E o agro é demais. Porque assim, cara. É que a gente viu. Não vou chamar num termo pejorativo, mas não. A gente viu uma farra das startups. Foi, né? cara, porque tinha muito dinheiro. Eu tenho um PPT aqui, o cara, pô. Isso é uma coisa interessante, porque assim, ó. Os caras venderam um PPT. Não venderam um produto mínimo viável. Porque se você pegar na teoria do negócio, você tem que ter um produto mínimo viável. O que é um produto mínimo viável? É um produto mínimo que é viável, cara. Eles venderam o protótipo do produto mínimo viável. É quase que a ideia só. Eles venderam a ideia, cara. Botaram debaixo do braço o PPT, foram lá apresentar. Os caras compraram a ideia porque acharam que era legal, porque tinha dinheiro, tava dinheiro sobrando, o agro tava voando, né? Hora que raleia, meu amigo. Raleou o dinheiro, acabou a amizade, cara. Pode ver. Acabou, cara. Não tem. Ainda mais passou aí, aqui no sul ainda passou por 3 anos de seca antes, teve uma seca no ano passado, problema de mercado. Né? E aí eu acho que tem um ponto, né, Paulo? Os negócios ainda são tradicionais. Sim. O negócio ele tem que, quando a gente vê algumas coisas mirabolantes, às vezes a gente cai nessas aí, a gente se enfia, pensa, cara, mas onde é que está o negócio real? Onde é que está a compra e a venda? Onde é que está a entrega, né? A materialização para virar dinheiro, isso para acontecer. Não, veja bem, olha só, o cara não vai parar de pé. Pode ter uma ideia fantástica, pode ter uma tecnologia, pode ter uma digitalização, mas, cara, tem que ter alguma relação de troca nesse negócio. Porque se não tiver troca, não vai acontecer. E quando a gente pensa em inovação, a gente tem 2 tipos de inovação, né? Tem a inovação disruptiva e a incremental. Quando a gente pensa no agronegócio, a grande parte das novas tecnologias, elas são incrementais. Né? E o que uma tecnologia incremental faz? Ela melhora o processo, reduz custo e melhora a maneira como você faz as coisas. E isso é assim, é centavos, né, cara? Então, aí volta naquela lá, se você não tem o seu custo de produção, o que vai adiantar você ter aquele produto, aquele serviço? Não vai fazer sentido. Não vai fazer diferença, cara, né? Dentro da inovação, tem um cara que estuda inovação. Parte sempre assim, cara, a inovação vai ter o cara que o cara vai... acordei hoje, tive uma ideia e aí foi. E aí essa ideia vai incrementar ou vai ser disruptiva. Inovação é processo, né?
Cara, total. É É sempre rotina. processo de melhoria, ver o que tá faltando. Por exemplo, a gente tem um produtor que vai participar do evento lá que eu te comentei. Cara, ele tem uma tese de inovação. Mas por quê? Cara, ele tá trabalhando nisso há 5, 6 anos. Ele implantou RP. Se você pegar todas as empresas grandes, por exemplo, a gente tem uma empresa grande que tá lá com a gente, que é a Mage. Se você vê o processo da inovação dela, começou 15 anos atrás com a implantação do ERP. Então, o que eu tô falando pra você aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que se profissionalizou começou com a implantação de um ERP. E aí começou a pensar em inovação a partir disso, cara. Antes disso, não tem. Pra você digitalizar processo, você tem que ter um ERP pronto, cara. Né? Então, assim, não tem um cara que... Cara, eu acho que no agro talvez vai ser muito difícil isso acontecer. Né? Assim, ter outra revolução verde. Cara, sei lá, de 100 em 100 anos acontece uma coisa. A Revolução Industrial trouxe as máquinas. Depois, a Revolução Verde trouxe os químicos. Agora, talvez a gente esteja vivendo uma revolução da parte de biológicos. Que talvez daqui 20 anos a gente vai estudar essa época, vai conseguir enxergar essa diferença, né? Mas, cara, veja, demora bastante tempo para você ter uma grande mudança no status quo do negócio, né? Então, a maior parte das tecnologias vão ser incrementais, melhorias, né, e tal. E essas melhorias, elas vêm normalmente num cara de negócios. Vocês que estão lá no campo, eu tenho certeza que vocês vão ver um monte de coisa que daria para melhorar. Que a tecnologia poderia ajudar e tal, pá. Só que aí falta o conhecimento, um outro lado do conhecimento, que é o cara que vai codar lá, como é que chama? O desenvolvedor, o cara da informática, o cara do tech, né? Então, assim, o que a gente precisa cada vez mais é estimular com que as pessoas de negócio entendam que a tecnologia pode ajudar a resolver problemas. Porque é só aí, cara, que vai surgir. Daí para trazer a demanda, enfim, pensar. Para pensar e tudo mais. E aí a gente precisa de um ecossistema. Que é esse link, eu ia dizer, que é o link do produtor te ligar e dizer, cara, estamos com um problema assim, ajuda a resolver. Por exemplo, esse problema que eu falei hoje de manhã que eu conversei, fogo, cara. Alerta de fogo, bicho. Sabe como é que os caras resolvem esse problema no Mato Grosso? Grupo de WhatsApp do Sindicato Rural. Alguém passa a ver. Dispara pra todo mundo. É o que mais funciona. E aí? Como é que a gente consegue emular esse ambiente junto com tecnologia, com mapeamento, alerta, rota? Ser preditivo. Entendeu? Claro, trazendo... Cara, olha o mercadaço que tem aí. Porque todo sindicato rural do Centro-Oeste tem um grupo só para fogo. Loucura. E toda fazenda tem lá um caminhão-pipa. Fica parado só para resolver BO de fogo. Porque é problema mesmo, né, cara? Sim. Então, assim... E é um problema antigaço, velho. cara. Antigaço. Imagina como é que era antes. Nossa. Meu irmão fala direto, assim, ó, eu passava aqui na beira da estrada, ligava pro cara, ó, tá pegando fogo aqui em tal lugar. O cara nem sabia, né? Então, assim, a tecnologia, ela vem para resolver problemas. E esse tipo de problemas que, de fato, são dores para produtores rurais, né? Eu falo, por exemplo, eu dou o exemplo da segurança do trabalho. Nunca vai ser uma dor na cabeça do cara se não morrer um cara lá, se não... o Ministério do Trabalho chega lá e multar ele e tal. Quando isso acontece, aí vai na prioridade 1, né? 0 e tal. Então é muito disso, é muito momentâneo. E sabe que existem um monte de problemas, né? Se for andar numa fazenda, conversar com gente, vai ter milhares de problemas. Só que a gente tem que saber também as prioridades que nós vamos atacar. Né? E uma coisa que eu ia te perguntar, outra. Não vai mais? Não, sei lá. Eu ia, não vou mais. Eu tava pensando aqui. Porque o outro lado é o que você falou assim: as outras áreas precisam estar junto no negócio. Porque a gente vê muito disso, às vezes é uma boa ideia. Nunca me esqueço, eu tava na pós. Tinha um professor que veio dos Estados Unidos aqui, ele falou assim, bem na época que o Google lançou o sistema deles de fotos, né? Ele falou assim, você viu que o Google lançou um sistema de fotos? O professor Emílio Laca, lá da Universidade de Davis. Eu falei, tava olhando e tal. Ele falou, vocês viram qual que é a ideia deles? Eu falei, não, a ideia deles é eles vão pegar as fotos, vai subir ali, uma nuvem e tal, tá de graça lá, como tem até hoje. Eles vão mapear mais ou menos os lugares que você anda, as roupas que você veste, tudo, pra depois te oferecer serviço. Claro. Daí, nossa, interessante. Ele falou assim, já imaginou a tecnologia que é? E a gente olha para uma vaca e hoje a gente não sabe quanto que ela come por dia?
Porque um dos grandes a caixa preta grande é de saber assim, exatamente o que uma vaca ingestão, come e o quanto a ingestão e tal. E era o que a gente estava estudando bastante naquela época, né? Ele falou, olha o nível, ou os caras pousaram um satélite em cima de um cometa. Fizeram isso, né? Saíram daqui. Então, porque tipo Armagedon, né? Tipo Armagedon, uma coisa louca. E aí tu olha e fala, cara, essas coisas que são teses simples, mas lógico, tem outras tantas especialidades, os caras abrem e falta gente de outras áreas dentro do agro para desenvolver esses problemas que são corriqueiros, mas e como atrair esse pessoal, né? Os ecossistemas, eles servem muito para isso, né? Agora, uma coisa que a gente não tem no Brasil como um todo, tá? A gente não tem a visão de investimentos, por exemplo. Eu estava tendo até uma conversa outro dia, né? Assim, cara, por que a gente não tem mais startups do agro em Mato Grosso? Eu pensei, falei assim, cara, muito provavelmente é porque os caras de negócio não conseguem encontrar as pessoas de desenvolvimento, né? E outra, por exemplo, eu tenho uma ideia. Como é que eu vou viabilizar essa ideia? Eu vou ter que ter tempo, vou ter que ter dinheiro e tudo mais. Por exemplo, você pega Israel, que é um startup nation, né? Assim, um pessoal que olha muito para esse negócio. Lá, o governo, se você chegar lá com uma ideia bem estruturada e tudo mais, é bem capaz deles te dar uma grana a fundo perdido. Entendeu? Tipo, toma aqui 1 milhão de reais. Vai desenvolver. Eu preciso pagar. Não precisa pagar. Também não paga imposto, não. Vai. Já entendeu a importância. Entendeu? A cada 100 empresas que o cara investe, uma dá certo, uma vira o Waze. E retorna tudo o que ele investiu nas outras 99 que não deram certo, entendeu? Então você vai pegar as rodadas de investimento que existem no Brasil, uma série A aqui, sei lá, vai gerar em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, sei lá quanto que vai ser, eu não sei. Nos Estados Unidos isso é muito maior. Então você consegue ter grana mais fácil, porque assim, só o empreendedor sabe onde colocar o recurso. O governo não sabe onde vai colocar o recurso, só o empreendedor que sabe, cara. Então, por exemplo, hoje tem um cara aqui em Porto Alegre que provavelmente ele desenvolve para uma empresa de Londres, cara. Ele mora aqui. Então as pessoas estão onde o dinheiro está, cara. Então as empresas sabem onde investir, onde colocar. Eles sabem que precisa de um desenvolvedor. Então se eu tenho dinheiro para pagar um desenvolvedor, eu vou te contratar. E aí você que é o desenvolvedor vai decidir se você quer ou não tá trabalhando na empresa. E aí tá tudo bem, esse é o processo, entendeu? Agora, o governo nunca vai saber fazer isso, a academia nunca vai saber fazer isso, só que todos eles têm que estar no mesmo ecossistema para que esse pessoal consiga estar junto e consiga desenvolver essas coisas novas, né, cara? Tem o facilitador, né? Tem quem facilite, quem organiza toda essa coisa toda, né? Todo esse processo de inovação, que é bacana, que é interessante. Mas é um baita trabalho, um desafio, assim, né? Demais. Joia, passou rápido aí, andou. Tá começando o baile aqui na Expo Inter, Isso, né? Tá escutando. Esses são os diferenciais da feira da Expo Inter, né? De outros lugares que aqui segue a noite. 5 horas acaba, né? Nos outros lugares aqui, 5 horas tá começando. Agora nós vamos ter que parar porque a gente tem que ir pro baile, né? Paulo, obrigado, cara. Show de bola. Parabéns pelo trabalho. Tá? Inspira mesmo. A gente escuta, te acompanha. É o cara que botou a bola pra rodar aí. Então, e sempre dividindo, então bacana mesmo, cara. E quando vier para o Sul, que precisar aqui, da mesma forma que a gente sabe que vai ser sempre bem recebido no Mato Grosso. Com certeza, cara, com certeza. Eu sempre brinco que conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica, né? Verdade. Exato. Não tem nenhuma outra coisa que quando se divide, você multiplica. O conhecimento é a única coisa. Então, obrigado, cara, por vocês terem me chamado para estar aqui e espero que tenha sido a contento. Com certeza. Sempre uma satisfação. Muito bom, obrigado, Paulo, valeu mesmo, valeu, obrigado a vocês que estiveram aí com a gente até agora, agradecer os nossos parceiros aí, a Elicite, Farso Jovem, Premix, San Esteban e a CIA Brasil. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, siga também o Agro Resenha, né, quem não acompanha aí, acompanha, vale muito a pena mesmo. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.